Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Jackson e essa nossa aula de hoje é uma revisão sobre dízimas periódicas. Bom, o conjunto dos números racionais é o conjunto dos números que podem ser expressos em forma de uma divisão, tendo como divisor qualquer número real diferente de zero. Dessa divisão resultam os decimais finitos ou as dízimas periódicas. Bom, o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. O que é o conjunto dos racionais? É qualquer número x, tal que x seja igual a uma fração a sobre b, onde a pertence ao conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra z, e b pertence ao conjunto dos números inteiros, só que esse b ele não pode ser igual a zero, por isso colocamos esse asterisco aqui. Esse asterisco ele elimina o zero do conjunto dos números inteiros. Bom, como exemplo de número racional, podemos colocar, por exemplo, 3/4, que é igual a 0,75. Podemos citar também 1 dividido por 5, que é igual a 0,2. 1/3, que é igual a 0,333. E essa sequência de 3 continua infinitamente. Então, vocês vejam, dessa divisão aqui, desses exemplos aqui, temos números decimais que têm finitas casas decimais após a vírgula. Nesse primeiro temos apenas 2. Nesse segundo, 1/5, temos uma casa decimal após a vírgula. E nesse segundo, 1/3, nós teremos infinitas casas decimais após a vírgula. E todos esses são números racionais. Bom, e o que são as dízimas periódicas? São representações numéricas, tanto decimais quanto fracionárias, onde existe uma sequência infinita de números que se repetem indefinidamente. Então, quando nós temos uma sequência infinita de números que se repetem, que nem é o caso aqui, nós teremos uma dízima periódica. Bom, e a fração geratriz de uma dízima periódica? É aquela que dá origem a uma dízima periódica. Por exemplo, a fração geratriz de 0,972222 é 35 dividido por 36. Isso quer dizer que o número 0,97222 infinitamente 222 pode ser expresso em forma de fração como 35 dividido por 36.
E a fração geratriz de 0,04777 infinitamente é 43 dividido por 900. Ou seja, o número 0,04777 infinitamente pode ser representado pela fração 43 dividido por 900. Esses 3 pontinhos aqui significa que essa sequência de números está se repetindo. Bom, as dízimas periódicas elas podem ser classificadas. Nós podemos ter uma dízima periódica simples, que é aquela em que o período, a parte que repete, aparece logo após a vírgula. Por exemplo, a dízima 0, como exemplo, a dízima 0,444. Qual a parte que se repete? Qual o período dessa dízima? O período é 4, a parte que se repete. Ele aparece logo após a vírgula. Portanto, é uma dízima periódica simples. Vamos pegar, por exemplo, o número 4,373737. Aqui, qual é o período da minha dízima? Qual a parte que está se repetindo? É o número 37, não é? Como o período aparece logo após a vírgula, é uma dízima periódica simples. E uma dízima periódica pode ser composta. É aquela em que há uma parte não repetitiva entre o período e a vírgula. Por exemplo, a dízima 0,3747474. Qual é o período dessa dízima? A parte que está se repetindo é 74, não é? 74. E qual é a parte não periódica? A parte que não se repete. É o número 3. A parte não periódica estará entre essa vírgula e o período, a parte que está se repetindo. Esse 3 é a parte que não está se repetindo, ou seja, a parte não periódica. Então, essa é chamada de uma dízima periódica composta. Outro exemplo, 3,455656. Aqui, qual é o período dessa dízima? É 56, né? O 56 que está se repetindo. E qual que é a parte não periódica? É o 4, certo? Que está entre o período e a vírgula. Portanto, essa também é uma dízima periódica composta. Bom, agora nós vamos estudar como encontrar a fração geratriz da dízima periódica, ou seja,
Dado uma dízima na forma decimal, nós vamos aprender a representar essa representação decimal em forma de fração. Vamos começar com uma dízima periódica simples, onde o período aparece logo após a vírgula. Se eu tenho, por exemplo, aqui 0,161616. Primeira coisa a fazer é identificar o período da dízima. A parte que se repete é 16. O período ele irá no numerador da fração, certo? E no denominador nós vamos colocar tanto os noves quanto o número de dígitos do período. Aqui nós temos o período é 16. O 16 ele possui 2 algarismos. Como o 16 possui 2 algarismos, no denominador nós vamos colocar 2 noves. No denominador colocaremos tanto os noves quanto o número de algarismos do período. Se fosse, por exemplo, 0,444, essa dízima aqui, o período seria 4. Então, no numerador nós colocaríamos 4. E no denominador nós colocaríamos 9, pois o período tem um algarismo apenas. E quando for uma dízima periódica composta, no numerador nós teremos uma subtração. E essa subtração se dará na seguinte ordem. O primeiro número será a junção entre a parte não periódica e o período, ou seja, aqui a parte não periódica é o 1 e a parte periódica é o 7. Então, eu vou juntar esses dois números, o 1 e o 7, vai ficar 17 menos a parte não periódica, que é 1, dividido por tanto os noves quanto o número de algarismos do meu período. Ou seja, aqui o meu período é igual a 7. Ele tem um algarismo. Então fica dividido por 9. E a parte não periódica é igual a 1. Também tem um algarismo. Então eu vou colocar tanto zeros quanto a parte não periódica do meu número. Como tem um algarismo a parte não periódica, eu acrescento só um zero. Então, olho os algarismos do período, vejo quantos tem, coloco um 9 no denominador. Vejo a parte não periódica, vejo quantos algarismos tem, coloco essa mesma quantidade de zeros no denominador. Bom, agora vamos fazer alguns exemplos para ficar mais claro essa ideia. Expresse, se possível, as dízimas abaixo na forma de fração. Então é para encontrar a fração geratriz. Bom, na letra A, 0,626262. Como é que eu represento isso em forma de fração? Primeira coisa é identificar a parte periódica da dízima.
qual a parte que está se repetindo? É o 62, certo? Bom, a parte periódica, como é uma dízima periódica simples, onde o período ele começa logo após a vírgula, aqui eu posso chamar de período. Como o período inicia logo após a vírgula, isso é uma dízima periódica simples. No numerador eu coloco o período e no denominador eu coloco o número de noves de algarismos que tem no período. Ou seja, aqui no período temos 2 algarismos. Então no denominador eu colocarei 2 noves. Certo? Na letra B, eu tenho que representar o número 0,189, 189, 189 em forma de fração. Primeira coisa é identificar o período. A parte que está se repetindo nesse número é o 189. E qual que é o número de algarismos do período? É 3. Então, no denominador eu terei 3 noves. Então, isso aqui é representado como 189 dividido por 999. Aqui reparem que essa fração aqui eu consigo simplificar. Então, 189 dividido por 999, eu consigo dividir o numerador e o denominador por 9. Isso aqui vai dar 21 dividido por 111. E aqui eu ainda consigo dividir por 3. Isso aqui vai dar 7 dividido por 37. Então, esse número 0,189, essa dízima periódica, pode ser representado pela fração 7 dividido por 37 avos. Letra C. Eu tenho o número 0,666. Eu quero representar isso aqui em forma de fração. Reparem que até agora estamos vendo apenas dízimas periódicas simples. O período está iniciando logo após a vírgula. Aqui, qual é o período? É o 6 que está se repetindo, né? E qual que é o número de algarismos do período? O número de algarismos do período é 1, né? Portanto, eu terei apenas um 9 no denominador. Então, no denominador vai o período e no denominador vai a mesma quantidade de noves que o algarismo do período. Portanto, 6 dividido por 9. E aqui 6 dividido por 9, eu posso simplificar por 3. 6 dividido por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3.
Portanto, esse número 0,666 pode ser escrito como 2/3. Na letra D, eu tenho 0,999 infinitamente. Bom, o meu período aqui é o 9. E o número de algarismos do período é igual a 1. Isso significa que eu terei um 9 no denominador. Então, eu vou ter 9 dividido por 9, que é igual a 1. Então, chego à conclusão que 0,999, quando eu tenho essa dízima periódica, é igual a 1. Na letra E, eu tenho o número 0,040404. Aqui na letra E, faltou os 3 pontinhos. Tá? Mas é um número decimal infinito. Bom, qual que é o período dessa dízima? O período é igual a 0,4. Qual que é o número de algarismos do período? O período possui 2 algarismos. Isso significa que no denominador da fração eu terei 2 noves. Ou seja, essa dízima periódica pode ser representada por 0,4 dividido por 99. E 0,4 é a mesma coisa que 4, né? Dividido por 99. Na letra F, eu tenho um número 4,323232. Quero representar isso aqui em forma de fração. Bom, aqui reparem que eu tenho uma parte inteira. Tenho parte inteira e tenho essa parte decimal. O que eu vou fazer é separar essas duas partes, da parte inteira da parte decimal. Então, 4 mais... Esse número pode ser representado por 4 mais 0,323232. Só escrevi esse número de forma diferente. Bom, agora basta representar isso aqui em forma de fração. 4 mais... Qual é o período dessa dízima aqui? É 32. E o número de algarismos do período é 2. Portanto, terei 2 noves no denominador. Como é que eu somo isso aqui agora? Para somar duas frações, eu posso fazer o mínimo múltiplo comum. Quando o denominador não aparece, significa que é 1. Então, o MMC entre 1 e 99 é 99.
1 dividido por 99, 99 dividido por 1 dá 99. 99 vezes 4 dá 396, mais 32. Isso aqui é igual a 428 dividido por 99. Aqui reparem também que para somar um número inteiro com fração, basta pegar o denominador e multiplicar por esse número inteiro. 99 vezes 4 dá 396, mais 32, e o denominador continua o 99. Bom, letra G. Eu tenho na letra G eu tenho 0,56777. Aqui, qual é o período da minha dízima? Qual a parte que está se repetindo? O período, vocês vejam que está aqui. 7777. Então, o período é 7. É a parte que se repete. Quantos algarismos tem o período? Tem um algarismo. Isso significa que eu terei um 9 no denominador. E qual que é a parte não periódica? Qual que é a parte que não se repete? É o 56. E qual que é o número de algarismos da parte não periódica? É 2, tem 2 algarismos. Isso significa que no denominador eu vou acrescentar 2 zeros ao lado desse 9. Então, como é que vai ficar a minha fração? Esse número será representado pela junção da parte não periódica com a parte periódica, ou seja, vou juntar essa parte não periódica, que é o 56, com a parte periódica, que é o 7, ou seja, 567, menos a parte não periódica, que é o 56, dividido por... Agora, o número de algarismos da parte periódica é 1, então vou ter 9 no denominador. E o número de algarismos da parte não periódica é 2, então eu vou acrescentar 2 zeros no denominador. Agora basta fazer essa subtração aqui. Igual 567 menos 56 dá 511, dividido por 900. Na letra H,
eu tenho 0,000949494. E quero representar isso aqui em forma de fração. Bom, qual que é o período da minha dízima? É 94. Possui 2 algarismos. Isso significa que no denominador eu terei que colocar 2 noves. 99. E qual que é a parte não periódica? A parte que não está se repetindo após a vírgula. São esses 3 zeros aqui. É a parte que não se repete. Ou seja, a parte não periódica é composta por 3 algarismos. Isso significa que no denominador eu vou acrescentar, ao lado desse 99, 3 zeros. Então, esse meu número, 0,00949494, ele pode ser representado por, no numerador, ele é formado pela junção da parte não periódica com a parte periódica. Então, eu vou unir essas partes. Parte não periódica e a parte periódica. Menos a parte não periódica, que nesse caso é 000, dividido por, aqui no denominador, 2 noves, porque a parte periódica tem 2 algarismos. E eu acrescento 3 zeros porque a parte não periódica possui 3 algarismos. Logo, isso aqui dá esse número 00094 pode ser escrito apenas como 94, dividido por 99.000. Isso aqui ainda dá para simplificar por 2, que dá 94 dividido por 2 dá 47, e 99.000 dividido por 2 dá 49.500. Bom, e agora, na letra I, nós temos 6,54, 31, 31, 31. Como é que eu irei representar esse número em forma de fração? Reparem que aqui eu tenho uma parte inteira e uma parte decimal. Então, eu terei que separar essas duas partes. Na letra I eu tenho o número 6,5431.
6,54 aqui vocês têm uma correção, é 6,54 31 31 31. Tinha um 3 a mais aqui. Não, aqui era, o certo é 6,54 13 13 13. Isso. Alterem aí, por favor. Então, eu tenho o número 6,54 13 13 13. Bom, primeira coisa, eu vou separar a parte inteira da parte decimal. Esse número ele pode ser escrito como 6 mais 0,54 13 13 13. Bom, agora eu vou representar esse número aqui em forma de fração. Então, igual 6 mais. Aqui a parte não periódica é o 54. E a parte periódica, que se repete, é o 13. Então, vou unir essas partes. Vai ficar 54, 13, menos a parte não periódica, que é o 54. Dividido por... A parte periódica possui 2 algarismos, que é o 13. Portanto, no denominador vai 2 noves. E a parte não periódica também possui 2 algarismos, né? 54 possui 2 algarismos. Então, no denominador, eu acrescento 2 zeros. Isso aqui é igual a 6 mais 5.413 menos 54 dá 5.359, dividido por 9.900. Isso é igual a, pegando o denominador dessa fração e multiplicando por esse 6 aqui, vai dar 59.400 mais 5.350, vai dar 5.359, dividido por 9.900. E fazendo essa soma aqui, resultado dá 64.759, dividido por 9.900. Bom, e essa foi a nossa última questão.